Eu queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Vamos ler juntos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Juntos, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. E eles lhe te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Juntos, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Juntos, retire-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Eu queria que você pulasse um pouquinho lá para Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Alguns versículos são mais esclarecedores, do Dr. Lucas. Ele começa narrando o mesmo texto dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele é mais esclarecedor aqui. E no finalzinho, no versículo 13 do capítulo 4, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Lucas acrescenta essa narrativa. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, e mais um acréscimo de Lucas, até momento oportuno. Tanto Marcos quanto Mateus não colocam esse momento oportuno, quando o diabo foi repreendido, quando a serpente, o Satanás foi repreendido. O fato aqui, irmãos, é algo que nos ensina muito sobre tentação. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós
não paramos para observar os pormenores desse texto. Quando nós lemos esse texto, nós esquecemos de olhar os propósitos dessa tentação e por que esta tentação aconteceu com Jesus. Quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 3 de Mateus, houve um episódio muito interessante. João Batista estava batizando no Rio Jordão e muitas pessoas iam para lá e eram batizados. E um dia, Jesus também foi para a fila do batismo. E João, então, questionou Jesus, dizendo: Jesus, como assim? Eu é que preciso ser batizado por você. Jesus falou: João, quieta aí. Tem que ser assim. Então, trate de me batizar, porque você nem sabe o que vai acontecer. Irmãos, foi um espetáculo maravilhoso. Porque quando Jesus foi batizado, o texto de Mateus capítulo 3, o versículo 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água. E eis, olha bem, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E olha que maravilhoso. O versículo 17, podemos ler juntos? E eis uma voz dos céus que dizia: olha, vamos ler de novo. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muitos foram batizados por João Batista. Mas este batismo foi extraordinário. Saiu Jesus da água, o céu se abriu, uma pomba desceu e uma voz desceu. Uma voz foi ouvida no meio de todos. Não era a voz do João Batista, nem era a voz do próprio Jesus. Era a voz de Deus, extraordinariamente, gritando. E eis a voz dos céus que dizia: qual que era o grito? Este é o meu filho amado. Irmãos, era o momento agora de uma publicação geral, tanto nos céus como na terra. Todos ali puderam ouvir. Foi uma proclamação de quem era Jesus. Jesus não era qualquer um. Não era mais um que estava passando por o batismo. Jesus não tinha nenhum espírito de farisaísmo. Jesus estava ali como o Filho de Deus amado. Amado por Deus. E Deus então diz: este meu filho, eu tenho imenso prazer nele. Esse meu filho é a minha delícia. Este meu filho é o meu conforto. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho que eu comprazo nele. Do céu, Jesus veio, nasceu, viveu até os seus 30 anos como alguém quase que oculto. Filho de carpinteiro e trabalhava na marcenaria. Agora não. Era a inauguração do seu ministério. Este é o meu filho amado. Regozijo nele. Irmãos, os céus ouviram. A terra ouviu. Mas o Satanás também ouviu e ficou furioso. Nós lemos o capítulo 3 e esquecemos às vezes que tem uma continuidade. Tanto Marcos
enquanto Lucas e Mateus, eles fazem essa conexão e nós às vezes não fazemos. Olha o que diz o início do versículo 1 do capítulo 4. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa após a outra. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, alguns detalhes são importantes para a gente crescer. Em todos os lugares, quando é proclamado o reino de Deus, onde alguém se alegra por causa de Jesus, há manifestações do diabo ao contrário. Quando Deus completa a sua vontade nos seus filhos, quando Deus realiza uma grande obra nas nossas vidas, alguém do inferno fica furioso. Já te aconteceu, com certeza, você obteve uma grande vitória, um milagre aconteceu, foi extraordinário e você ficou tão feliz. Passa-se algum tempo, minutos, horas, talvez dias, algo acontece e você coça a cabeça e diz assim: não tem lógica. Como assim? Como que o diabo está agindo assim? Pós-vitória, pós-milagre. Principalmente quando você declara que é Jesus que está agindo na sua vida. Principalmente quando você declara que o Espírito Santo agiu e algo maravilhoso aconteceu. O diabo então fica furioso. E quando ele ouviu Deus dizendo: vai cumprir o meu propósito, esse meu filho amado vai cumprir tudo que eu determinei para ele cumprir. Novamente, o diabo fica furioso com Jesus. E eu gosto, irmãos, do final do Lucas, porque lá diz: a tentação passou em momento oportuno. Até aquele momento, sabe por quê? Até o momento da cruz, Satanás ficou pegando os pés de Jesus. Satanás ficou tentando. E ele fez isso, e faz isso com os filhos amados dele. Estava indo tudo bem lá no jardim do Éden. Deus resolveu criar todas as coisas, e ao sexto dia, ele criou o homem, imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus lá no céu, a Trindade no céu. Agora nós vamos criar um homem e vamos criar uma mulher, e eles vão ser imagem e semelhança nossa. Então, era algo, irmãos, extraordinário que Deus estava fazendo para ser o início da nossa criação humana. Então, olha bem, tudo criado perfeitamente até o sexto dia, inclusive homem e mulher. Nós éramos, irmãos, perfeitos, sabia disso? Lá no Éden, nós tínhamos toda a comida possível, toda a água possível, nós tínhamos todo o prazer possível, tudo maravilhoso nós tínhamos no Éden. E Deus, então, criou o ser humano, imagem e semelhança. Satanás pensou: tudo tão perfeito, por que Deus não nos mandou para lá? Por que Deus não nos fez habitar este lugar? Por que Deus não nos deu o prazer de viver aqui?
Satanás e a serpente, e os demônios já tinham sido expulsos lá do céu, por invejarem Deus, agora vieram para a terra, e agora invejaram. Como assim? Raça humana vai habitar esse jardim maravilhoso? Não, eu tenho que planejar alguma coisa. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Bom, Satanás teve a ideia, a serpente teve a ideia. Bom, nós vamos chegar para Dona Eva, enquanto o marido dela estiver um pouquinho distraído, e nós vamos ofertar a ela para atrapalhar os planos que esse Deus que nos expulsou tem. Deus falou com eles um negócio assim, que não podia comer de uma árvore, e que eles iriam ter conhecimento, e etc. Então eu vou lá e vou dar uma mexida no que Deus falou. Irmãos, a serpente mais sagaz de todos os animais registra a palavra. Não conseguindo ver Adão e Eva felizes, ela foi lá e falou o seguinte: esse negócio de não ser igual a Deus está por fora. Vocês têm prazer e vocês estão muito bem nesse jardim, mas vocês não sabem que tem coisa melhor do que esse jardim. Tem coisa melhor. O melhor é vocês serem iguais a Deus. Então vamos lá, vamos desobedecer, vamos pecar. Eva caiu e levou o seu marido à queda. Consequentemente, eles foram expulsos do jardim, e guarde isso, da plena presença de Deus. Foram expulsos do jardim e da plena presença de Deus, porque cederam à tentação. Cederam à tentação do Satanás. Então olha bem, o mesmo Satanás do Éden, atrapalhando os planos de Deus, agora é o mesmo atrapalhando os planos de Deus, só que com a pessoa errada. Ele achou que podia levar Jesus à queda, depois dos 40 dias de jejum. Quando nós, irmãos, olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o que o Satanás é capaz de fazer, nós devemos estar mais atentos. A tentação de Jesus aqui foi registrada nos 3 evangelistas para trazer para nós alguns ensinamentos daquele que não consegue ver ninguém feliz. Aquele que não consegue que a glória de Deus seja manifesta. O inimigo fica furioso quando as coisas estão caminhando bem, quando você entregou sua vida para Jesus, ele queria quase que te matar. E hoje, quando você decide ser um crente, discípulo de Cristo, de verdade, ele tenta te derrubar. Ele continua nas mesmas investidas, só que um dos nossos problemas, irmãos, é concordarmos com Satanás. Aí, como a gente concorda, ele até fala para Deus: ô Deus, eu nem vou mexer nesse aí não, porque ele já anda conforme eu quero. Você já viu isso acontecer? Tem muita gente assim, tem muitas pessoas que são crentes, mas concordam em viver
não crente do Satanás. E aí, não passam por tentações, não passam nem por provações, porque estão andando no curso deste mundo, na forma de pensar deste mundo, na forma de pensar do próprio Satanás. Por isso, uma chamada de Jesus para nós hoje, uma chamada do Espírito Santo, é para nós ficarmos atentos e ver em quem nós estamos aliando. Nós estamos aliados a Deus ou nós estamos aliados a este mundo? Nós estamos aliados ao curso onde Deus é glorificado, ou nós queremos que a nossa vontade seja feita? Quarenta dias de jejum, como que acontece? Primeiro dia, sem água e sem pão, sem alimento. O corpo reclama. Segundo dia, o corpo murmura. Terceiro dia, o corpo grita. Daí para frente, é o sobrenatural de Deus segurando a pessoa que está jejuando. O texto de Êxodo 34, 28, registra o jejum de Moisés enquanto recebia a lei. 40 dias. E vocês vão colocar aí? Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Então, olha bem. Não tinha pão e nem tinha água. 40 dias. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ou seja, ele estava diante de Deus, sem comer e sem beber, para receber a lei. Moisés, 40 dias. Elias, também, 1 Reis 19, 8. Olha o que diz a palavra. 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Ele precisava de renovo, reforço. 3 personagens: Elias, Moisés e Jesus. 40 dias. Como funciona? Ao 40º dia, já não tem mais condições humanas. Aliás, depois do 5º dia, 6º dia, de ficar sem a água e sem a comida. Daí para frente, vem o sustento de cabeça, o sustento de alma, o sustento no Espírito de Deus, para a pessoa continuar sobrevivendo. No caso, irmãos, tanto de Jesus, como de Elias e Moisés, foi algo sobrenatural, porque há um desfalecimento, há um sofrimento no próprio corpo. E Jesus aqui, depois de 40 dias, ele estava desfalecido, porque ele teve fome, foi o que diz a palavra. Irmãos, no momento em que ele sentiu a fome e declarou que tinha fome, foi então a brecha que a serpente que saiu do Éden e tentou os santos no Velho Testamento, agora vem tentar Jesus. A mesma.
O mesmo Satanás. Qual era a brecha? Estou com fome. Uai, está fácil de resolver. O tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Lembra de Gênesis? Olha, não é do jeito que Deus falou, não. Há uma hipótese de vocês comerem do fruto e continuar tudo bem. Então aqui, olha, o Satanás já tinha ouvido a proclamação e agora ele vem dizendo para Jesus: Jesus, eu acho que Deus está enganado com o seu respeito. Se você é tudo que Deus falou, então manda essas pedras transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, geralmente, o Satanás, ele está nas brechas. Você está indo tudo muito bem, você está dirigindo no trânsito, está tudo bem, você nem está atrasado, mas alguém fez alguma coisa feia na sua frente, você já se agita, e talvez você age como ímpio, e xinga até a terceira geração deste. Está indo tudo bem, você está vendo o seu celular, tudo bem, você está vendo até um filme evangélico, você está vendo uma pregação evangélica, mas de repente a brechinha. Olha, tem uma pornografia boa aqui para você, você é crente, mas ninguém está vendo, criatura. O Satanás fala, e aí, como você já está com o seu celular, como já está tudo preparado ali, e você tinha uma boa justificativa. Eu estava ouvindo uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, aleluia, e você está glorificando a Deus, e o Satanás chega e diz assim: que é isso? Hernandes, vem ver um negócio melhor, vem ver um negócio que te dá mais prazer do que escutar essa palavra. Brechinha, coisa simples. Oh Deus, eu amo demais minha mulher, mas eu estou vendo aquela ali, deixa eu desejar um pouquinho. Aí Satanás chega: que é isso, meu amigo? Só olhar e desejar não faz mal nenhum. Então cai matando. Irmãos, muitas, você sabe as brechas, eu não preciso falar aqui, você sabe todas as brechas, seu casamento, você saiu aqui da igreja dando glória, aleluia, que louvor maravilhoso, deu vontade da gente subir na hora do louvor, Nislene, glória a Deus, está tudo maravilhoso, vamos para casa, maravilhoso, dentro do carro, Satanás já começa, dentro da família, já começa o menino irritando a mãe, o marido. O que você fez para a gente comer? Ah, você não deve ter feito nada. Ah, eu não vou fazer nada para você também, não, você não merece. Ah, vamos para a lanchonete. Para que gastar à toa? Brecha. Brechinha. Aí, o louvor maravilhoso, o culto maravilhoso, agora tudo mudou. Porque, irmãos, Paulo diz assim: não ignoreis
as artimanhas do diabo. Não ignoreis as artimanhas. Ele está aí nas brechas. Todo cuidado é pouco. O propósito pelo qual o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto foi para que ele fosse tentado. E nós devemos entender, irmãos, através desse fato, que Satanás nunca cessa de se opor aos filhos de Deus, mas continuamente, por um meio ou outro, ele os conduz e os provoca a algum juízo pecaminoso sobre Deus. Então, olha bem, está indo tudo muito bem, mas ele entra para você duvidar de Deus e você ter um juízo de Deus errado. O que Satanás queria com Jesus? Que Jesus tivesse um juízo errado de Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus, esse Deus que falou que você é filho amado, não é isso tudo não. Jesus, para com esse negócio de querer morrer pela humanidade. Jesus, para com esse negócio de sacrifício. Jesus, ou seja, é muito sutil. E às vezes, irmãos, nós entendemos, ou nós não entendemos o que está escrito, porque nós achamos que o problema era transformar as pedras em pães. Não! Pães em pedra, transformar pedras em pães, qualquer hora. Podia acontecer com Jesus, ele podia fazer. Mas o que Satanás queria testar? É se Cristo, de fato, acreditava que Deus era o seu Pai de verdade. Bom, se seu Pai é Pai de verdade, como é que você fica 40 dias sem comer? Lucas registra, aliás, Marcos registra, que ele estava entre feras. Irmãos, feras no deserto está ligado a cobras. Ele estava no meio das cobras e no meio das serpentes. E enquanto ele estava ali, ele se sentiu como humano, porque ele era humano. E ele era também Deus, mas era um momento agora, era um momento que ele tinha que viver a sua humanidade. E o Satanás, tipo assim, esse Deus deixa você ficar entre as cobras? Ele não é Deus, não. Esse Deus que podia fazer, não faz. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Vamos provar mais uma vez, Deus? Vou te levar no pináculo do templo. Então, você vai pular de lá. Você vai cair de lá. Bom, está escrito na Bíblia que aos seus anjos dará ordem. Então, você não precisa de preocupar, porque se Deus é Deus, Ele vai te segurar. Bom, todos os reinos você está vendo. Se Deus é Deus, tudo vai ser seu. Basta você me dar ouvido. Brechas. E aí, irmãos, Jesus, ele entende que o que Satanás queria é que Jesus odiasse a Deus, que Jesus não confiasse na misericórdia dele, que Jesus não confiasse no amor dele. Assim sendo, irmãos, o objetivo de Satanás, nessa tentação, é levar Cristo à desesperança, para que ele não creia na voz de Deus, o seu Pai. Ele gritou lá do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas você não pode, ou você não precisa de acreditar nisso. Irmãos, foi grande desrespeito de Satanás para com Deus, nessa tentação de Satanás. Como é que pode?
alguém fazer assim? Quem teria petulância de fazer o que fez no Éden, agora fazer com Jesus? E o triste foi que Satanás teve essa ousadia de chegar e fazer todas essas propostas para insultar o próprio Deus. O fundamento dessa tentação era dizer: Jesus, você não é eleito de Deus, muito menos seu filho amado. Tu estás em dificuldade igual todo mundo, você está morrendo de fome e ninguém te dá de comer. Você está quase doente e ninguém vem te curar. Você está em dificuldade e ninguém traz alívio para você. Olha bem, irmãos, como que as brechas aparecem quando nós deixamos uma palavra dessa de lado e não a aplicamos nas nossas vidas. E o nosso objetivo é que você aprenda como você luta contra o inimigo e os seus assaltos. Na resposta de Jesus, nós encontramos a forma da gente lutar. Como que eu vou lutar contra essas tentações que aparentemente são pequenas, mas é para levar ao buraco? Eu vou conseguir lutar contra os inimigos na resposta que Jesus deu ao próprio Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos falar juntos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tem a ver em Jesus possuir todos os reinos. Não tem a ver em Jesus ser amparado pelos anjos. Não tem a ver com pedras se transformarem em pães. Tem a ver, irmãos, com a autoridade de Deus sobre a vida do crente. Tem a ver com o seu conhecimento sobre o Deus que você serve. Porque, irmãos, necessidade todos nós passamos. Dificuldade todos nós enfrentamos. Enfermidades todos nós enfrentamos. Todos. Agora, eu vou deixar Satanás entrar na brecha de uma enfermidade para que eu afaste de meu Deus? Eu vou deixar Satanás entrar numa brecha de uma necessidade minha, financeira, para que eu distancie de Deus? Eu vou permitir que a fama e o poder e o testar a Deus seja algo tão importante que eu vou permitir ações do diabo nestas áreas da minha vida? Por isso que a resposta de Cristo, ela nos dá graça para nós encontrarmos que o propósito de Satanás é que Deus diminua diante dos nossos olhos. O propósito de Satanás é dizer assim: confia não, não vai não, porque não vai dar certo. Outros já confiaram e deu errado. O propósito dele é esse. Mas aí como é que você vai vencer? Você vai vencer com o que Jesus disse: nem só de pão, nem só de fama. Quando Satanás falou dos reinos, a proposta de Satanás é assim: todos os reinos você vai ter, Jesus, então você vai ser o famosão. Você vai ter as
os milhões de curtidas de toda a terra, como o rei de todas as nações. Irmãos, não fez sentido nenhum para Jesus. Jesus não queria curtidas. Jesus queria obedecer à voz do Pai. Jesus queria que a palavra do Pai fosse a sua palavra. Ele diz, não só de pão, não só de fama, nem só de espetáculo. Irmãos, como Satanás gosta de espetáculo. Jesus, olha, você vai cair do alto do pináculo do templo e vai ter assim um negócio espetacular, todo mundo vai ver e todo mundo vai saber que você é Deus, o negócio vai ficar fantástico. Irmão, Jesus não queria isso. Jesus não queria ser espetáculo. Mas Jesus disse, nem só de pão, nem só de espetáculo, nem só de fama viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que procede da minha boca. Repetindo, toda palavra que sai da minha... De novo, toda palavra que sai da minha boca. É assim que você vive. Irmãos, o crente vive assim. Bíblia debaixo do braço, Bíblia lendo, Bíblia orando, Bíblia 24 horas, Bíblia, porque é a palavra de Deus. Não é o pão, não é a fama, não é o espetáculo. É a palavra de Deus em nós. E quando você vive com a resposta de Jesus, você tem discernimento. Quais armas você vai usar quando Satanás chegar? Quando Satanás for atentar, quando você estiver indo para casa agora, e o Satanás levantar, você vai dizer para ele assim, ó, eu ouvi a palavra, eu estou cheio do Espírito Santo, cai fora, Satanás. Você vai estar na palavra. Quando Satanás te incentivar ao adultério, à infidelidade, à prostituição, você vai dizer para ele, eu estou debaixo da palavra do Senhor Deus. E a palavra diz, não adulterarás. A palavra de Deus fala para não prostituir. A palavra de Deus fala para ser santo, porque eu sou santo. Irmãos, é assim que funciona. Nós só atacamos com a palavra, as armas de Deus. Paulo fala muito, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o escudo da fé. É com isso que a gente vence o Satanás. É com isso que a gente vence o inimigo. Por isso, quando você está na palavra, ela te traz discernimento, e aí você fica um crente, guarde isso, diferenciado. Por que, irmãos, diferenciado? Porque está na moda crentes aliados com Satanás. Paz do Senhor, irmão, aleluia. Está em adultério. Oh, glória, aqui levanta a mão e está na bênção e tal. Está roubando, está desobedecendo, está sob maldição. É você diante de Deus para usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, na batalha espiritual contra o inimigo. E sabe o que vai acontecer? Você vai sair vencedor lá na frente. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi passando, ele deu até uma certa vantagem para ouvir o Satanás em 3 tentações, e depois Lucas diz, em toda sorte de tentações, mas no final ele falou, cai fora, Satanás, cai fora. E quando Pedro, que foi falar de Jesus, e Satanás usou Pedro, o próprio Jesus falou, sai, arreda Satanás, porque você é pedra de tropeço para mim, foi pedra de tropeço no Éden, foi pedra de tropeço no Velho Testamento, e agora é pedra de tropeço para eu cumprir a minha obra.
arreda Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Assim, irmãos, nós somos ensinados por Jesus Cristo a repulsar Satanás e seus assaltos pela palavra de Deus. E aplicar os exemplos de sua misericórdia mostrado através da revelação da sua palavra. Deus, irmãos, é aquele que nos livra das tentações e nos livra nos tempos de tribulações, quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra dele. É palavra dele, não é achismo, não é religiosidade, não é tradição. É quando você se dispõe a andar na palavra. A principal astúcia de Satanás é atormentar aqueles que começam a abandonar seu domínio e a declarar inimizade contra a iniquidade, com diversos ataques, tendo como objetivo colocar em suas consciências divergência entre eles e Deus, para que eles não descansem e repousem nas seguras promessas de Deus. Ele é astucioso e é possível que você vai sair daqui hoje começando a abandonar o domínio de Satanás na sua vida. Eu creio que você vai sair daqui hoje e você vai começar a abandonar a sua amizade com ele e você vai declarar que ele é seu inimigo. Mas aí ele vai colocar essas divergências entre você e Deus. E quando ele coloca as divergências, você não consegue descansar em Deus. Você começa a duvidar. Deus, eu já orei 1 semana e nada aconteceu. Vou parar de orar e vou fazer do meu jeito. Algumas vezes ele chama a lembrança de você os pecados que você já foi perdoado. O Satanás chega assim, você está querendo servir a Deus, né? Mas você já pecou muito. Você já andou na rua da prostituição, você já andou na rua da desobediência, do adultério, da infidelidade, e agora que você está querendo, é tarde demais. A voz de Satanás, irmãos, é essa mesmo. E aí, de repente, você vai pensar, e vai dar ouvido a ele, e vai voltar a estaca zero. Mas eu estou te informando que isso vai acontecer. Algumas vezes ele chama coisas que você já tinha resolvido com respeito à sua relação, com as suas imperfeições, e você começa a chamar as suas imperfeições, os seus problemas, como alguém que jamais vai agradar a Deus. Deus, olha, eu sou assim. E sabe por que o Satanás chega e diz? Você é assim mesmo. E é desse jeito que você vai tentar agradar a Deus. Não, você vai dizer o seguinte: eu vou mudar o meu jeito, porque o meu compromisso é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu compromisso é com Deus Todo-Poderoso. Algumas vezes, irmãos, o Satanás, ele traz tentação por causa da sua cruz espiritual. Poucos sentem, e menos ainda entendem a sua utilidade e proveito. Isso aqui, irmãos, é muito bom a gente entender. Todos nós podemos ter cruz espiritual. Sabe o que é uma cruz espiritual? São problemas que a gente carrega de muito tempo e que não tem uma solução visível. Um problema que você teve quando criança. A psicologia às vezes tenta resolver, mas quando é a psicologia sem Deus, piora. De criança isso aconteceu comigo.
Talvez seja um problema com pai ou com mãe. Um problema antigo. É a cruz espiritual. E quando você, como filho de Deus, você aceita que vai carregar, porque você não tem solução, porque é uma coisa que vem passando. O Satanás pode aproveitar e dizer assim: está vendo? Você está carregando uma cruz, e você não é feliz, e você não está vivendo como as pessoas felizes vivem. Mas aí você volta para a palavra, e você encontra Marcos 8, aquele que quiser me seguir, a si mesmo negue e tome a cruz. Então, irmãos, o mais natural de nós, crentes, é andar com a cruz. Cruz é sofrimento. Escolha errada que você fez, por exemplo, no passado, escolheu o marido errado, escolheu a mulher errada, a vida inteira vai ter. Agora você se converteu, está com Jesus, está andando com Ele, é você suportar e dando glória a Deus, sabendo o seguinte: meu alvo maior é estar com o Senhor na eternidade. Meu alvo maior é não ouvir a voz do diabo. Então, o Jesus foi vitorioso. É impossível o Satanás prevalecer contra nós em Cristo Jesus. Você não escutou? É impossível o Satanás prevalecer contra nós, nós estando em Cristo Jesus. Aleluia! Então ele não vai te vencer. Ele não vai vencer você, porque você está com o vencedor. E olha que coisa interessante, terminadas as provações, diz a palavra que vieram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Comida em abundância, água em abundância. Se Jesus gostava, irmãos, de picanha, picanha em abundância, pão em abundância, frutas em abundância, a água melhor possível, tudo em abundância, porque tudo estava vindo dos anjos do Senhor. Os eleitos de Deus não podem recusar as tentações. Mas os eleitos de Deus podem buscar pelo seu defensor quando a batalha estiver acirrada. Pois os soluços, gemidos e lamentações de tal luta são a busca incontestável e certa de Cristo, o nosso campeão. O nosso Jesus já venceu as tentações por nós. Amém. Você vai para casa cuidando dessas brechas, em nome de Jesus, amém? Então nem precisa de reclamar, estou sendo tentado. Não precisa reclamar não. Todo crente é tentado, mas todo crente não precisa cair. Se é eleito de Deus, você já venceu. Então é só você vigiar, irmão. Vigia seu celular, vigia seu carro, vigia sua esposa, vigia seu marido, marido vigia a esposa vigia marido. Crente, vigie, se você é discípulo, vigia a sua fidelidade ao Senhor. Por que você está escondendo seu dinheiro de Deus? Deixa seu dinheiro, sua carteira, tudo nas mãos de Deus. Seja fiel a Ele, não deixa brecha nenhuma, zero brecha. Sabe por quê? Ele já venceu por você. E com você é mais do que vencedor. Por último, resista à tentação quando Satanás chega para dizer: você não é salvo. Lá na cruz, de braços abertos, Jesus morreu. E ele falou para todos os que estavam matando. Ele falou o seguinte: Pai, não os acuse. Pai, tira seus pecados, porque eu estou morrendo por eles. Esse Jesus que nos livra das tentações, ou que nos faz passar com Ele, é o Jesus que quer te levar para morar com Ele na eternidade. Todos os eleitos de Deus
Todos os que vencem Satanás pela palavra de Deus vão passar a eternidade com ele e vão viver com ele para todo sempre. O que você precisa mudar? Eu não vou falar para você conversar com ninguém hoje, mas deixa eu te dizer, tem pelo menos 3 coisas que você precisa sair daqui decidido a não ceder mais para Satanás. Sabe por quê? Toda vez que você cede, é derrota espiritual. E Jesus não quer que você saia daqui derrotado. Ele quer que você saia daqui como mais do que vencedor. Ficar em pé. Você pode levantar suas mãos bem alto? Levanta suas mãos bem alto. Isto. Que dê sua mão bem alto. Glória a Deus. Mãos bem altas. Isso, eu quero orar por você. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus não fala nada em vão. Você está aqui hoje para ouvir o que Deus tinha para te falar. Eu quero orar por você, quero orar por mim. Não pense que pastor não é tentado. Pastor é tentado mais do que você. Mas sabe o que eu faço? Eu levo tudo com Jesus e com a palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Você podia orar agora ao Senhor e clame por Ele pela sua vida. Levante a sua voz agora e fale com Ele. Fale com Ele que você já venceu Satanás.